Bem-vindos ao podcast Sem BO, onde os heróis são valorizados e seus atos heróicos são evidenciados, são mostrados, sem mimimi, sem BO, diferentemente dos intocáveis. Aqui mostramos a realidade dos policiais e bombeiros, que é gente da gente. Então, a partir daí, ao meu lado está um incansável defensor do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, e que defende a igualdade, a liberdade, a fraternidade em todo o território do estado de Goiás. Fala aí, meu coronel. Tamo junto, sem BO, satisfação mais uma vez entrar na sua casa. Sextou, né, Bolt? Sextou, papai. Semana puxada, essa noite de sexta-feira, a gente aqui tentando levar uma vida sem BO. Mas muitas vezes os BOs nos perseguem, Bolt. E nós temos que estar preparados para eles, né? E a vida é assim, quando você só tem um jeito de você não desagradar as pessoas, Bolt, é não fazendo nada. Então eu vou continuar seguindo fazendo e continuar mandando o meu recado, que pra você, ladrão, vagabundo, alma cebosa que insiste em cometer o crime, pra você pau no ladrão! Quebra tudo, coronel! Sem BO está no ar, siga, compartilhe, nós estamos aqui batendo papo nesse programa de grande audiência. Forte abraço a todos que nos acompanham, a todos aqueles que são entusiastas daquilo que é do bem, daquilo que é para valorizar as pessoas que realmente contribuem com esse país, né, que são os nossos heróis, e todas as profissões são muito honradas. Agora, aqueles que não pensam assim, você está no lugar errado. Eu gostaria de dar as boas-vindas aqui a ele, que é presidente de uma entidade, de uma fundação muito importante, pois prestam um trabalho que cuida de quem cuida, que é a Fundação Dom Pedro, que é uma fundação que cuida do bem-estar dos nossos bombeiros militares. Estes, sim, são heróis reais, não aqueles de Netflix e nem de gibi. São heróis da vida real, são os bombeiros militares. E nós vamos estar recebendo aqui hoje o presidente e o diretor financeiro, né? Eu estou falando aqui do Tenente Coronel Tiago Costa e do Capitão Roberto. E vamos estar batendo um papo sobre questões de bombeiro militar, sobre questão da fundação, sobre vários assuntos. Eu acho que vai ser um programa muito interessante. Então acompanhe até o final. E no final compartilhe esse programa para que mais pessoas possam conhecer a realidade como ela é no Corpo de Bombeiros Militar. Bolt? Top demais, viu, chefe? Vamos Muito partir bom. aí para as boas-vindas dos convidados, Bolt? Bora. Corpo de Bombeiros, sempre os fãs do CBO gostam muito, viu? Consideram os senhores como heróis. E a gente gosta de ver desde a simplicidade, né? Desde o time de futebol até os atos heróicos do pessoal do Corpo de Bombeiros. É isso aí, Bolt. Então, nossas boas-vindas aí ao presidente da Fundação Tiradentes, meu amigo, né? Meu confrade, depois a gente vai explicar o que é essa questão de confrade aí. Tenente Coronel, né? Bem-vindo, Thiago, aqui ao CBO. Coronel Cardoso, Sargento Bolt, a gente agradece a oportunidade, o convite da gente estar aqui, podendo falar um pouquinho da Fundação Dom Pedro II, um pouquinho do nosso trabalho também no Corpo de Bombeiros. Capitão Roberto, nosso colega aí, parceiro aí de Fundação Dom Pedro II, um aí dos pilares da Fundação Dom Pedro II, né? Ali nos bastidores, Sargento Tavares, né? Forte abraço ao Tavares, também está aqui também. Nós temos todo um staff aqui na retaguarda, né? E o pessoal aqui da edição aí, da gravação, uma boa tarde para vocês também. É isso aí, meu irmão. Bem-vindo, Capitão Roberto, aqui ao programa CBO. Para nós é uma satisfação, né? Saber que você é um dos precursores, vamos assim dizer, dos baluartes, né? Dessa fundação, que nós vamos explicar um pouquinho mais. Bem-vindo ao CBO. Coronel Cardoso, a satisfação é toda nossa. Bolt, é uma satisfação estar aqui com os senhores nesse programa de audiência. Então, esse convite, nós nos sentimos lisonjeados de poder usar esse canal para falarmos um pouquinho sobre a Fundação para os nossos beneficiários. Mas é isso mesmo, o CBO ele nada mais é do que um instrumento, Bolt, um instrumento para propagar o bem, propagar aquilo que é importante para nossa sociedade, né, Bolt? A gente tem essa missão aqui. Sim, aquilo que é bom, nós buscamos divulgar, né? Então, os senhores são muito bem-vindos, queremos extrair muito conhecimento dos senhores, né? E é bom demais ouvir esse povo, viu, Coronel? É isso aí. E eu quero começar agradecendo, Bolt. Nós recebemos o CBO. Isso aqui é em nome do CBO para toda a equipe.
uma medalha aí alusiva aos 20 anos da Fundação Dom Pedro II, né, Bolt? Esse é o nosso aqui, muito obrigado. A gente agradece essa consideração. E eu acho que pra gente iniciar, até porque nós temos uma audiência também, Thiago, de muitos civis, de muitas pessoas que têm interesse nas corporações, e até mesmo muitos militares, muitas vezes, desconhecem de serviços, de benefícios, de formas. Então, acho que o momento, Bolt, talvez seria do presidente explanar um pouco para nós o que é a Fundação Dom Pedro II e qual o seu objetivo. Bom, a Fundação Dom Pedro II, ela surge no ano de 2006, então esse ano ela faz 20 anos. Ela tem duas finalidades em seu estatuto. A finalidade principal, que é prestar assistência social aos nossos bombeiros militares e aos demais beneficiários, que são as esposas ou esposos e filhos até 18 anos ou até um pouco mais aí se estiver cursando a faculdade. Então, é uma fundação de apoio aos bombeiros, principalmente nos aspectos de saúde e assistência social. Então, ao longo dos vários anos, da mesma forma que a Tiradentes, né, Coronel Ricardo Mendes, presidente, da mesma forma que a Tiradentes presta essa assessoria, esse apoio aos policiais militares e seus dependentes, a Dom Pedro também faz trabalho semelhante em relação aos bombeiros. E a fundação ela foi criada há 20 anos, ela é mantida como, o Roberto? Até que você, o seu diretor financeiro, né, participou da criação do embrião ali da fundação. E por que houve essa necessidade de se criar uma fundação para apoiar essa situação colocada pelo presidente? Bom, Coronel, existe nas corporações militares um fundo, chama Fundo de Assistência Social, que é o FAS. FAS militar. Certo. Esse FAS é previsto numa lei lá de 92. E até então, esse FAS, ele era administrado através de uma conta corrente em nome do comandante-geral das respectivas corporações. Ou seja, é um recurso nosso, dos bombeiros, que é retido do contra-cheque de cada bombeiro e cada policial, e eles estavam sendo administrados por uma conta em nome do comandante-geral e automaticamente... Pelo CPF. E gerido pela corporação. No nosso caso, pela Diretoria de Finanças do Corpo de Bombeiros. E automaticamente todo o recurso que é administrado ali pelo ente público é auditado pelo Tribunal de Contas do Estado. Nesse caso, o Tribunal de Contas do Estado viu a necessidade de criar uma instituição própria do terceiro setor para administrar esse recurso, tendo em vista que não tinha um caráter público ali naquele recurso. Então, ele estava sendo auditado por um tribunal que ele não entendeu que não tinha essa competência. Então, a partir de então, teve a necessidade de criar a Fundação Dom Pedro II, a princípio, para gerir o recurso do Fundo de Assistência Social, o FAS militar. E, no princípio, foi essa a origem. Depois, houve a necessidade de fazer alguns ajustes, como, por exemplo, a compra do fardamento. O fardamento da corporação estava sendo feito ainda pelo Departamento de Apoio Logístico da corporação. Então, como a fundação é uma instituição do terceiro setor, nós passamos a administrar também, com autorização do Ministério Público, esse recurso do fardamento. E, posteriormente, nós fizemos convênio com o IPASGO para que nossas clínicas, a clínica médica e odontológica, tivessem uma receita própria ali junto ao IPASGO. Então, basicamente, a fundação administra essas três receitas. Receita do FAS militar, do fardamento e do convênio com o IPASGO. Hoje tem o bombeiro, assim, ainda não tem um hospital, né? Mas tem um comando de saúde que eu estive visitando, inclusive um abraço aí pro coronel Hamilton, meu amigo, comandante de saúde, ali localizado ali ao lado do Lago das Rosas, né? E lá tem questão lá de assistência odontológica, psicológica, que é com apoio da fundação, é isso? Exatamente. A Polícia Militar tem o HPM, né? Os bombeiros não têm um hospital, mas a gente tem uma clínica. Essa clínica funciona parte médica, que são os médicos bombeiros concursados,
os odontólogos, que são oficiais também, concursados, e tem também o atendimento psicossocial. E, nesse caso, são psicólogos e assistentes sociais contratadas pela fundação. Então não são concursados. Não são concursados. É diferente da Polícia Militar, que tem psicólogos concursados, né? Então, são algumas pequenas diferenças, né? Mas, em geral, o princípio de apoio, de funcionamento é o mesmo da Tiradentes em relação ao HPM, né? Nós apoiamos as clínicas de atendimento aos bombeiros. E tem algum atendimento presencial também no interior do estado? Não Ainda temos, não, né? não temos esse serviço ativado no interior. Mas assim, há um projeto, né? Você pode esclarecer para nós, a gente teve lá da construção de uma unidade ao lado da Academia Bombeiro Militar ali no Goiânia 2, não é isso? Sim, existe um sonho antigo, na verdade, 2 sonhos. Um sonho da construção de uma sede mais adequada para o funcionamento da própria Fundação Dom Pedro e também de um espaço de consultórios médicos, odontológicos, de psicologia mais confortáveis para o atendimento das clínicas médica, odontológica e o NIAB, né? E a gente, depois de algumas tentativas, chegamos à conclusão de ser mais vantajoso aquele local, o custo-benefício. Local, Então, você fala ao lado da Academia ao do lado da Bombeiro. academia, né? Você conhece lá, Bolt? Sim, sim. A academia ali no Goiânia 2? Já passei. Eu passava lá direto quando ia para a UFG, que eu estudava no UFG, no campus Itatiaia. Então eu sempre passava na porta, era até um pensamento de prestar o concurso para o Corpo de Bombeiros. Você, Bolt? Sim, Você eu tinha um ser pensamento. bombeiro também, Bolt? Antes. Salvar vidas? Sim, sempre. Vidas alheias, riqueza sempre. salvar? Sempre. Sério? Você fica bem, Bolt, bombeirão, hein? Ia ser legal, né? bonito, Ia hein? ser uma honra, chefe. Não, com certeza. Uma honra. Né? Sim. Então você pensou em ser bombeiro? Pensei, por volta dos 22 anos, 21 anos, quando eu ia pra UFG, ali no Campus Faz 2. tempo, muito tempo. Isso. Não uns tinha 10 academia. anos. Tinha academia ainda não, A hein? academia estava começando. Tava na pedra fundamental. Não. Aí eu via sempre a academia da polícia, a academia Bombeiro. do Corpo de Bombeiros ali, né? E no Goiânia 2. Sim. E aí eu pensava, né, em prestar esse concurso, esse glorioso concurso. Só que aí deu certo de eu passar na Polícia Militar, que eu tenho uma gratidão imensa de pertencer a essa instituição. E de certa forma colaboro com os irmãos em outras ocorrências que nós trabalhamos juntos, né? De certa forma... O Bolt esse dia tava no quartel lá, começou a pegar fogo do lado, né, Bolt? Foi. Foi lá, lembrou do som e foi lá apagar o incêndio, né? Apagar, salvar, retirar as pessoas do local, Agora, né? mas você ligou pro 93, né? Sim, eles deram todo o apoio, né, chefe? Chegaram... Verdade, você deu apoio pra eles, né? Sim. Assim, porque os caras... Ele chegou, né? Como é que foi? Eles chegaram posteriormente, né? Eles chegaram depois. O Bolt o Bolt é rápido, ele corre, né, Bolt? 10 segundos, 10 segundos ele já tava lá. Na linha de chegada. E o bacana é que teve um policial que passou mal questão de oxigênio, né? Porque incêndio, né? A questão de oxigênio pode levar até a óbito, né? Sim. Um policial passou mal e os irmãos aí do Corpo de Bombeiros ajudaram, prestaram auxílio com oxigênio, com um policial militar, um cabo da Polícia Militar, e graças a Deus não teve uma circunstância pior nesse episódio de incêndio que nós demos esse apoio lá. Não, bacana. Então tá construindo lá, com certeza, com trabalho, com dedicação, esses sonhos serão realizados, e quem vai ganhar com isso é a corporação e os seus dependentes, né? Sim, a Thiago? gente tem um projeto interessante para aquele local, e os projetos estão em fase de aprovação na prefeitura. Depois nós buscaremos aí também captação de recursos, né? A gente tem essa expectativa de conseguir. Nós temos parte do recurso, mas teremos que captar a maior parte. Mas nós temos a expectativa de dar tudo certo e ao longo aí dos próximos anos termos aí locais mais confortáveis para os nossos bombeiros. É bacana esse pensamento de querer trazer um conforto, né, chefe? Eu acho que é importante na instituição ter o pessoal que pensa no conforto da própria entidade, né, da própria instituição, né, dos próprios irmãos. Porque enquanto o irmão tá salvando... pessoas, né? Isso, enquanto o irmão tá ali salvando a vida dos outros, né, quem que pensa nele?
Exatamente. A segurança pública, como instituição que deve dar esse suporte para a sociedade, deve estar ali naqueles momentos mais complicados, né, de ocorrências. Esse ser humano que está ali por trás dessa farda, ele tem que ter aí condições adequadas aí para que ele tenha saúde, tenha todo o preparo técnico ali, todo aquele suporte para que ele possa prestar o bom serviço, né? Que já está prestando, mas que a gente precisa manter, precisa ampliar, precisa melhorar ainda mais, né? E Roberto, hoje quantas pessoas, assim, entre militares da ativa, entre veteranos, entre dependentes, qual o universo de pessoas, né, que hoje são beneficiadas com o trabalho da Fundação Dom Pedro II? Hoje, contando o nosso público ativo e os veteranos, nós contamos com cerca de 3.800 titulares. E Titulares. Certo. E cada um ali, em média, tem ali em torno de 3 dependentes, então a gente joga esse número aí para aproximadamente uns 10, 11 mil beneficiários. Um universo acima de 10 mil, né? Acima de 10 mil beneficiários, com certeza. Aí a gente está ofertando ali aqueles meios para que aquele bombeiro ou aquele dependente que está numa situação difícil na parte de saúde, de assistência social, que ele possa ter uma condição melhor para o seu restabelecimento, através de reembolso de diversos gastos que ele teve, que vai propiciar ali condições dele fazer o exame devido, fazer aquele procedimento devido ali para o seu restabelecimento. Um trabalho importante, um trabalho muito importante, né, Bolt? E a fundação, ela também conta com funcionários civis, né? Sim, né? Nós temos diversos funcionários civis que apoiam tanto no atendimento ao público quanto na parte interna, né, do controle administrativo, financeiro, para que a gente possa estar em dias com a prestação de contas. Nós somos fiscalizados a priori pelo Ministério Público. Todo ano o Ministério Público faz essa auditoria das contas. Então a gente prima por toda essa conformidade para que tudo ocorra bem e não tenha nenhuma dor de cabeça para nenhuma parte. E para quem não sabe, onde fica a sede da Fundação Dom Pedro II? Em Goiânia, em que local? Em Goiânia, no centro, na rua 74, ali em frente ao Estádio Olímpico, ali ao lado do Exército, a 7ª CSM, né? Hoje a 7ª CSM mudou de lá, mas ficou aquele vínculo ali. Todo mundo que fala dessa unidade do Exército... porque ficou muitos anos ali, né? Até eu não sabia que tinha mudado. Isso. Aí automaticamente já vincula ao local físico. Perfeito. Parabenizar, e tá falando da academia, né? Parabenizar o Comando de Bombeiro, que eu tive na academia Bombeiro Militar, sei lá, uns 4, talvez, anos atrás. A mudança que teve nesses últimos 4 anos em termos de estrutura, em termos de conforto, de logística, foi Melhorou muito, chefe. Nossa, demais da conta. Então, parabéns aí a toda a corporação, na pessoa do Coronel Washington, né, nosso amigo, comandante-geral, que teve essa visão, né, de melhorar o local onde são formados os heróis, né, Bolt? Sim, Tem que ter uma formação lá bacana. E falando nessa formação dos heróis, pessoal que tá assistindo aí, aguarde até o final do programa. Novidades? Novidades, chefe. Você recebeu o que aí, Bolt? Chefe, acabei de analisar aqui pela IA, pela inteligência artificial. É isso aí. Que tá tendo um concurso, vai abrir um concurso de maio a junho, a inscrição do concurso de maio a junho, de um estado pertinho de nós aqui, para quem tem o sonho de ser bombeiro militar. Vou falar o estado no final, chefe. Vai ter concurso para o Corpo de Bombeiros Militar. Estado pertinho aqui de nós, viu? Então vai ter concurso, as inscrições aí, né? As inscrições tá quase abrindo, o edital já foi lançado, as inscrições estão Só ter cuidado para não comprar ingresso pro filme errado, viu? Às vezes você tá comprando ingresso achando que é uma sessão e chegar lá é outra, né? Inclusive, aproveitando a oportunidade, qual o recado, Tenente Coronel Thiago Costa, o senhor dá para aquele concurseiro que está nos assistindo, você que está nos acompanhando aí, qual o recado o senhor dá para essa alma do bem que quer fazer parte do Corpo de Bombeiros Militar? Prepare a parte física, a parte psicológica, que tudo dará certo.
Simples. Mas Simples. o senhor falou de forma muito simplória, chefe. Mas é isso Então, mesmo. vamos lá. É Então isso mesmo. você vai passar por um TAF. Você vai se preparar de forma constante para esse TAF. Você vai conseguir passar nesse TAF. Por mais difícil que seja hoje para você, com alguns meses de treinamento, corrida, barra, flexão, natação é o que mais pega. No viu? bombeiro? Bacana. Muita gente bom. aí não passa na natação. Tem algumas provas O cara que quer tem ser bombeiro e tempo. não sabe nadar, ué. Aí é difícil. E tem Mas você vai- gente- pelo amor de Deus, o que faz um cara desse? É um Bolt? bom, é bom. O cara quer Aprende ser a bombeiro e não nadar. sabe nadar, Aprende a Bolt. nadar. Não, ué. E tem gente que não sabe nadar, mas dá tempo. Se você tiver alguns meses aí, dedica, foca, que você ainda vai se descobrir um bom nadador. E até pode, no futuro, ser um mergulhador Ó. do Corpo de Bombeiros. Se você tiver a resiliência, a força de vontade necessária, você vai vencer. E a parte psicológica é você se preparar para uma formatação de uma instituição militar Sim. que tem as suas regras, tem as suas formalidades, Sim. a sua continência e mas Hierarquia, a pessoa disciplina, né? Que tem em todo gosta, lugar. pessoa que gosta de disciplina vai estar em casa, né? Então, assim, não tem muito segredo, não. Pessoa se esforçar, vai conseguir. Sobre mergulhador, te falando do Hamilton, lembra? O Coronel Hamilton Lembro. esteve aqui, ele é mergulhador, ele falou da questão do curso, é um dos cursos mais difíceis, né? Que tem na corporação, é a questão de ser mergulhador, né? O recado que eu dou para você, Vecino, é que você seja como um pato. Igual eu lá O pato, ele nada mal, ele corre mal, ele voa mal, mas ele faz de tudo um pouco. Igual eu na piscina. Faça o básico. Se você fizer, você vai conseguir nadar, você vai conseguir correr e vai conseguir, não vai conseguir voar porque não tem jeito. Não Pato. precisa. Não, Não não, precisa. sou helicóptero, É, sou helicóptero eu do falo que Corpo de Bombeiros. o pato é o trem mais completo. Tem. Como assim, comandante? Ele faz tudo Ele mal, faz mas tudo. faz de tudo um pouco. Eu nado igual um pato, chefe. Você tá mais pra um machado sem cabo, descendo lá embaixo lá. Foi quase assim no... Mas é verdade, né? Diz que o curso de mergulhador é um dos mais difíceis, né, Roberto? Com certeza, é aquele curso. Quais são os cursos que você acha, assim, os 3 mais difíceis da carreira bombeiro militar? Pra esse concurseiro que tá com a pipoca agora nos assistindo ali, não comprar ingresso pro filme errado. Depois de formado ali, vem a especialização, né? Então, praticamente todos os cursos do bombeiro, ele tem um grau de dificuldade, porque ele vai estar o quê? Ele vai estar com a sua vida em risco e a vida de outra pessoa. Então, todos eles demandam um certo esforço físico, uma certa carga psicológica. Então, coloca ali o CEMALT, Que é o mergulhador. o mergulhador, Uhum. altura, CESALT. Cesalt e altura. Cesalt é curso de salvamento em altura, correto? Isso, curso de salvamento e altura. E a parte do terrestre. O terrestre, ele envolve ali cuidado com estruturas colapsadas e tal, treinamento também puxado. E vamos colocar o quarto também, que está ali Qual é? praticamente em grau de dificuldade, que é o CPCIF, que é o curso de especialização de combate a incêndio florestal. Incêndio, eu sabia. Esse também. O próprio terreno suga o cara. Quem não estiver preparado- faz muito passeio ecológico, né? Serra das Areias. Carregando aí... Né, a região ali de Alto Paraíso. Peso, né? Vai fazer uma meditação em Alto Paraíso, né? isso. Uma conexão espiritual. Isso. É bem tranquilo. Porque nos ambientes de É, incêndio tranquilo, florestal, tranquilo. você vai ter ali que caminhar muitos quilômetros, carregando ali O calor. a bolsa com água, né, o saco costal que a gente fala, ou algum equipamento. Então, é se habituar nesse tipo de atendimento de ocorrência que é exigente, né, no aspecto físico, né? O cerradão. ambiente, o terreno, o clima, ele vai exigir aí do bombeiro aí, do aluno, essas questões todas, né? Mas essa questão, cada pessoa tem uma facilidade maior em determinada área, uma dificuldade maior. As pessoas que têm mais dificuldade têm que treinar mais ali, se preparar melhor para sofrer menos no curso. E o né? cerrado não é para amadores, né, Tenente Coronel? Não. Tem muita surpresa aí no cerrado, muita coisa interessante, né? Aquela ocorrência lá de Brumadinho lá, né? Que foi uma coisa emblemática. Isso que eu pensei Né? toda vez que falo de mergulhadores, eu lembro. Mas lá em Brumadinho, lá teve. Era uma área que a gente poderia caracterizar como uma questão colapsada, seria isso ou não? O rompimento da barragem. É uma ocorrência típica de salvamento terrestre, né?
em que você está num ambiente hostil ali, aquele tanto de barro ali, procurando os corpos numa situação realmente Desafiadora, né? desafiadora, com certeza, né? Então, é um ambiente colapsado, né? É um ambiente ali que não é natural. Só que fugiu as características pelo volume de lama. Então, quando temos uma estrutura colapsada, normalmente ali vai ter uma facilidade maior para exalar um cheiro, para uma busca, por exemplo, com cães. E lá foi totalmente atípico, devido à lama, né? Então, aquelas duas ocorrências lá de Minas, tanto a de Brumadinho quanto a de... ao outro município lá que teve algo parecido. Mariana? Mariana, isso mesmo. Então, foge um pouquinho as características do que é o resgate em estrutura colapsada. Eu lembro que nessa situação, até o governo do estado de Goiás cedeu, através do Corpo de Bombeiros, cães farejadores, né, nessa situação. E teve até uma outra situação. Eu acho até que foram homens. Eu tenho, nessa de Brumadinho, e eu tenho certeza naquelas enchentes do Rio Grande do Sul, foram homens efetivos mesmo do Corpo de Bombeiros goiano para lá, não é isso? Sim. Vários estados, tanto na questão de Minas Gerais quanto do Rio Grande do Sul, houveram deslocamento aí de várias equipes de vários estados para apoiar o Corpo de Bombeiros local. Então, assim, ocorrências muito complexas, né, de vários dias, e que envolve aí... Foge a normalidade do estado local, precisa de apoio, né? Isso. E cada vez mais as corporações estão integradas para esse atendimento aí em cooperação quando for necessário. Eu conversei até, Bolt, na época do Rio Grande, a PMGO também teve, lá nas enchentes do Rio Grande do Sul, mas uma outra situação, era patrulhamento, porque estava havendo muitos saques, muitas, Infelizmente nós temos almas cebosas que se aproveitam desses desastres para poder cometer o crime. Essas almas cebosas aí... Cadeia neles! Cadeia neles! Sem BO é pau, né? A pessoa se aproveita da desgraça alheia para levar o mal. O que faz com um cara desse? Mas enfim. Então a PM também mandou gente lá, teve estrutura, né? E eu me lembro que eu conversando com o Coronel Washington, na época era presidente da Liga Bom. A Liga Bom é uma liga que reúne os comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares no Brasil. E ele estava coordenando, sabe, essa parte de os estados enviarem logística. Conversei com ele para não ter uma sobreposição de força, uma falta de alguma coisa. Pouca gente talvez saiba, mas a coordenação das ações integradas de apoio aos bombeiros locais feita pelos bombeiros do Brasil foi feita aqui de Goiânia. Sim, foi lá ali, na situação do Rio Grande do Sul. Foi lá no quartel de defesa civil, né? Ali ao lado do Serra Dourada. Ao lado do Serra Dourada. Então, lá tem um local de monitoramento, principalmente no aspecto das queimadas, no aspecto das enchentes, né? Tem uma sala de situação de defesa civil que também serve ali como um ponto ali de apoio, de gestão ali para operações mais complexas. Bacana. Tanto no estado de Goiás, também quanto interestadual, caso seja necessário. Goiás tá bem na fita. Faz uma visita lá depois, tem uma sala de monitoramento muito bacana, eu estive visitando lá. Aproveito e mando um abraço também do lado, na pirâmide. Tem a pirâmide ali, ao lado do Serra Dourada, tem o batalhão de eventos. Sim, Tenente Coronel Valério, meu amigo. Forte abraço, Valério, a todos os bombeiros militares que compõem lá. Lá já é uma questão de Valério é especialista na parte de produtos perigosos e radioativos. Acho que é isso. É isso. Inclusive, eu tive na formatura de um curso aqui em Goiás, onde formou bombeiros de vários lugares do país nessa área de produtos perigosos e radioativos. Goiás é referência. Goiás não é referência só em prender o ladrão e dar pau no ladrão, não, Bolt. Goiás também é referência em salvar vidas, em questão de prevenção, porque nós temos os melhores militares estaduais do Brasil. Não, e quando fala dessa questão de produtos perigosos, eu lembro também do Césio 137, né? Césio 137 teve muitos bombeiros militares que foram heróis, né? Deixo aqui a minha continência. Os senhores... Vários afetados, né, Bolt? Sim. Você participou dessa ocorrência do Césio? Não, chefe. Eu entrei em 2014. Ah, tá. Sem sequela. Então, tá bom. E o senhor falando sobre referência, Coronel Cardoso, Estado de Goiás foi o precursor aí de fundações na área social na corporação. Em que sentido? A Fundação Dom Pedro II, assim como a Fundação Tiradentes, são fundações que cuidam do público interno da corporação.
eles não estão diretamente vinculados à estrutura, a origem, o objetivo inicial é A prestar atividade essa fim, né? assistência Você pro fala. público interno Uhum. da corporação. E com isso, nós recebemos aí comissões do Brasil inteiro para estudar o modelo aqui de Goiás para implantar nesses outros estados. E agora, recentemente, coisa de uns 3 anos atrás, foi criado dentro da estrutura nacional Da Liga Bom. da Liga Bom, da Liga dos Bombeiros do Brasil, um comitê de criações de fundação. E a nossa fundação foi a precursora nesse sentido. Hoje existem várias no Brasil, tanto para apoiar Vieram o social... beber da fonte aqui em Goiás. da expertise. Isso. Então, hoje já tem várias fundações no Brasil que apoiam o público interno e também que apoiam as corporações. No caso, o comando da corporação. Isso é tão verdade que lá na associação eu recebo, assim, né, vários oficiais, bombeiros militares de outros estados que vêm fazer visitas, né, aqui ao Corpo de Bombeiros. Recentemente teve uma turma de cadetes aí do Tocantins, passou por lá também, eles ficam hospedados lá, né, Bolt? Passou por lá também uma comitiva do Acre, né, então assim, a exemplo também da Fundação Tiradentes, que vem muita gente também de outras polícias, outros estados, para poder beber dessa, vamos assim dizer, dessa expertise que Goiás tem. Então Goiás é referência nisso também. Goiás foi o primeiro estado da federação que teve uma fundação nesses moldes para cuidar do público interno das corporações, tanto do Corpo de Bombeiro quanto da Polícia Militar. A Fundação de Tiradentes ela surge em 2003 e 3 anos depois surge a Dom Pedro II. A gente fez um Ctrl+C, Ctrl+V, adaptou. Então a Tiradentes é a nossa precursora e a gente tem também uma fundação de grande expressividade, que é a Pro Tocantins, que em Tocantins ela é uma Tiradentes e Dom Pedro juntas. Então ela é uma fundação só que cuida tanto da polícia quanto dos bombeiros militares. Interessante. Bacana, interessante. Muito interessante. Mas ela é mais recente do que as nossas, né? Copiou o modelo. Copiou o modelo. E por que Dom Pedro II? Por que esse nome? Dom Pedro II foi nosso imperador e ele foi o que promulgou ali o decreto que inicia o primeiro serviço de bombeiros específico como bombeiros ali do Brasil. Então surge ali no Rio de Janeiro, né? E como ele foi o que promulgou esse decreto, deu condições para a existência do Corpo de Bombeiros, inicialmente no Rio de Janeiro, ele é o patrono dos Corpos de Bombeiros do Brasil. Então o Corpo de Bombeiros no Brasil ele iniciou no Rio de Janeiro. Ele iniciou no Rio de Janeiro. Na época do Império. Do Império Dom Pedro II. Até hoje, a sede do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é uma sede que parece um castelo. Uma coisa histórica, né? Que remete ao tempo do Império. Histórica. Uma sede histórica. A mais antiga, né? Isso. E nós temos essa honra aí de, através da nossa fundação, homenagear esse patrono dos Corpos de Bombeiros do Brasil, que é Dom Pedro, que é uma figura que, caso vocês que estão ouvindo aí o nosso podcast ainda não conheçam com profundidade, conheça a história de Dom Pedro II com profundidade, que você vai admirar aí as virtudes, né, de um grande governante que serve aí de modelo aí para todos nós. Bacana. Eu tô fazendo uma pós-graduação em História do Brasil. Dom Pedro I e Dom Pedro II, a partir de que a família real veio para o Brasil, começa a dinamizar melhor a polícia e o Corpo de Bombeiros. Eles começam, desde que Dom João VI chega no Brasil, ele começa a investir nessa situação de polícia e depois vem o neto dele, Dom Pedro II, investir na questão de bombeiros. Primeiro começou com João VI, com a polícia no Rio de Janeiro. Nós temos um hábito que eu considero ruim, de não valorizarmos certos aspectos de nossa história, de modo que o Império ele fica como que relegado ali, no escanteio, mas como algo negativo. Como algo negativo. E tanto a República quanto o Império, seria interessante nós olharmos para as grandes mulheres, os grandes homens que construíram o nosso Brasil, a gente possa ter boas referências. Dom João VI, por exemplo, é uma figura que nos livros de história, ele é citado como alguém que era simplesmente um homem guloso lá, né?
ele trouxe coisas fundamentais para o nosso Brasil. Então, assim, a gente estudar com mais profundidade a nossa história para a gente valorizar, sentir mais orgulho da nossa história. Porque o Brasil é um país que tem muita coisa boa e tem muitos valores, mas a gente mesmo não valoriza tanto. Né? A rainha Vitória da Inglaterra, na época, ela tinha uma admiração fantástica por Dom Pedro II, devido à inteligência e o quanto ele estudava. Inteligentíssimo na época. Sim. Sem BO também é cultura, né, Bolt? Sim, sim, sim. E nós estamos falando com alguém que realmente tem, tanto que tá ali, podem ver. O Thiago também é escritor. Tem 2 livros, né, Thiago? Sim. Fala um pouquinho pra nós aí desse lado, seu escritor. Hein? Culpa da Academia de Letras. É o seguinte, estava eu tranquilo lá na Fundação Dom Pedro II, chutando pombo. De repente, o pessoal lá da ASOF me convida. Não, a gente está montando aqui uma Academia de Letras aqui, para promover a parte cultural, né, dos policiais, dos bombeiros, com ênfase nos oficiais. Vem participar com a gente. Falou, não, mas eu não sei escrever, não escrevi nada até hoje. Não, mas vem aqui para ajudar a gente, né, nos passos iniciais. Aí eu falei, beleza, aí eu fui, mas aí ficou com a consciência pesada, comandante. Aí eu falei, não, eu já tinha alguma coisa escrita, eu fui juntando, eu vou publicar. Independente de prestar ou não, eu vou como que desafiar a publicar um livro. Aí eu fui escrevendo, publiquei um livro, continuei escrevendo, vou publicar o segundo, né? E tem um terceiro já praticamente escrito, que são micropoemas, né? Que vai chamar Versos Preguiçosos. Versos preguiçosos, porque são pequenos. De quem tem preguiça de escrever para quem tem preguiça de ler. Não percam. Legal, boa ideia. Interessante. Não, e nós estamos agora incentivando, estamos no pé do presidente da Fundação Tiradentes também, viu? O Coronel Ricardo Mendes, que ele também vai ter que escrever um livro. Porque o presidente da Fundação Dom Pedro já está com 2 livros escritos aí da Fundação. Nós estivemos visitando ele lá, você não pôde ir, né? Sim. E ele tem muita coisa lá. Na verdade, todos nós temos muitas histórias da nossa vida profissional, dos percursos, que a gente tem que colocar no papel, que pode servir para mostrar para os mais jovens o que fazer ou o que não fazer. Eu acredito que a nossa barreira, a barreira que temos que vencer para publicar um livro é você desapegar do ridículo. Então, assim, eu tenho algo a falar, mas eu não sei escrever. Escreve assim mesmo. Porque, assim, de repente sai alguma coisa que presta, né? Então, assim, e vai sair alguma coisa que vai servir para alguém, né? Então, alguém vai ler e vai falar, olha, interessante. Então, essa iniciativa aí de romper essa barreira e escrever realmente aquele assunto que você ali gosta mais, que você domina mais dentro da sua instituição, dentro da Polícia Militar, dentro do Corpo de Bombeiros, né? Tenente Coronel, e eu falo um pouco mais sobre o que o senhor está falando. Eu acho que é uma forma de você ficar eterno na Terra. Porque nós vamos embora um dia. É a forma de você escrever um livro, de você participar de um podcast. É a forma de você ficar eterno na Terra. Exatamente. O senhor deixar a sua memória na Terra. Né? Boa observação, realmente. Olha só, você pega aí um livro de Aristóteles, né? Ética a Nicômaco. Ele escreveu esse livro 300 anos antes de Cristo. E esse livro está atual. São bizus de um pai para um filho de como viver. Isso é uma ética, né? Filho, se você for por esse caminho, não é bizu. Vai por esse caminho aqui que é bizu. Virou um livro de ética. E esse livro serve como referência para universidades, estudos, né? Sistemas éticos aí ao longo de todos os séculos, né? Então é isso. É importante, muito bom, muito bom. Você vai escrever também, Roberto. Tem que levar você na academia lá. Você tem muito conhecimento. Vou dar uma sugestão aqui, cara. Qual que é o bizu? Fala o bizu. Vamos ver se é o mesmo. Não, fala você, fala. Meu bizu é porque o Tenente Coronel Costa falou que o Capitão Roberto... Ó a Rádio Manguba. Tenente Coronel falou que o Capitão Roberto, ele tá no início da fundação... Da fundação. Tá lá desde o início, né? Por que não escreve um livro sobre contando a história? Desde o início, né? Existe um livro nesse sentido? A história? Não existe, é só ele querer. Por que você não faz, Roberto? Vamos aí. Conta a história da fundação. Roberto, procura lá a Associação dos Oficiais lá, nós vamos apresentar o professor Jean Jardim. Um abraço aí a todos os membros da academia, o professor Jean.
Cara, põe no papel que ele vai te dar o caminho das pedras. O Thiago Você- sabe disso. você Quando você abre- vê, o livro tá pronto. Abre um certeza. arquivo no Word, né? E você começa assim, era uma vez. Era uma... Aí vai digitando. Aí desenrola. O senhor não esqueça, por gentileza, Tá de colocar lançado- que o 100 BO incentivou, viu, senhor? Tá lançado o desafio, hein? Tá certo. Eu cheguei no serviço social da seguinte forma. Formei em 2000. Assim que eu formei soldado em 2000, estava criando a estrutura, porque até então tinha o recurso do Fundo de Assistência Social, mas não tinha a devolução do benefício. Aí estava criando a seção e precisava de compor um efetivo ali. E como eu era recém-formado, num quartel grande, acabei sendo designado para subseção de assistência social do Corpo de Bombeiro. Na- Isso em 2000. Na época o senhor era sargento. Soldado. Soldado? Entrei soldado. Certo. Aí fui para a subseção de assistência social e fiquei por ali até esse momento que eu comentei, né? Que teve a necessidade de criar a fundação. Então, eu auxiliei nesse processo de implementação e criação da Fundação Dom Pedro II. E de lá para cá eu saí só para fazer os cursos. Então, praticamente a minha carreira toda foi em prol do social da corporação. Desde 2003. Desde 2000. O Roberto entrou soldado na assistência social do bombeiro e vai aposentar na assistência social do bombeiro como tenente-coronel. Se Deus quiser. Então, assim, é uma Uma carreira... gama de conhecimento, né? É uma carreira que a gente não observa em muitas das nossas atividades, porque normalmente as pessoas vão para outras funções. O Roberto teve essa característica de ficar, de permanecer, e sempre esteve ali como braço direito dos presidentes, né? Eu quero aqui fazer meu reconhecimento, minha gratidão para os presidentes anteriores, Coronel Fuji, primeiro presidente da Fundação Dom Pedro II, Coronel Benjamin e Tenente Coronel Bruno. Então, eu agora estou como que seguindo aí os passos, né, que eles tiveram ao longo desses anos como presidentes e agora nessa função. E o Roberto sempre auxiliando todos, né? Então, assim, a gente tem também tem que Gratidão, honrar né? aí o Capitão Roberto, né? O Soldado Roberto, né, que começa ali ajudando e hoje é Capitão Roberto e vai finalizar como Tenente Coronel Roberto. E também temos, e eu acho interessante, nós temos colaboradores na Fundação Dom Pedro que têm 18 anos que estão lá. Bacana. Então, assim, é uma fundação que é um local que mantém, né? O convívio é muito bom. O convívio é E bom, acaba que isso agradável. faz a manutenção dessas pessoas na fundação. Isso. Então, essa é uma riqueza, né? Essa questão do convívio interpessoal. E isso é algo que é um ponto forte, um dos pontos fortes da Dom Pedro II. E, Capitão Roberto, eu tô achando que quando o senhor for aposentar, for pra reserva, né, que no nosso meio é reserva, eu acho que vão colocar até uma sala lá em homenagem ao senhor, viu, um auditório lá em homenagem ao senhor, pela contribuição, né, pela gratidão Alguma do homenagem tem que serviço, ter. né, uma homenagem, né? Não, que isso, não tem necessidade não, que a gente Não, mas faz é de coração. tem que reconhecer, né? Porque sim. assim, muitas vezes, acho que o Thiago também pensa assim, são coisas que às vezes ficam invisíveis aos olhos dos demais, mas que sem essa retaguarda, sem esse tipo de trabalho, de visão, a ponta lá ela fica desguarnecida, né, Bolt? Sim, sim. Então acho que é importante, sim, eu acho que é isso mesmo, tem que, falando sério aqui, põe no papel. Eu acho que Isso. vai ser muito, vocês estão com a oportunidade na mão aí de fazer Sim, isso, sim, né? sim. Mas e o TC Thiago Costa? O TC Thiago Costa Eu trabalhou rodei. em outros locais, né? Eu, Como é que foi eu sua sou carreira o aí? contrário do Roberto. Eu entrei em 2003 no Corpo de Bombeiros, saí aspirante em 2005, fui trabalhar no Parque Ecológico. Nós tínhamos ali um destacamento ali, um subgrupamento que era ao lado da Polícia Ambiental. Hoje, Ali em Panápolis, né? isso, Hoje ali o Batalhão Rural. isso. O Batalhão Rural, a sede do Batalhão Rural, metade dela estava com bombeiro na época, porque lá era um destacamento do Batalhão Ambiental. Na do época. bombeiro. O subgrupamento de bombeiros de proteção ao meio ambiente ficava em uma parte e o destacamento, na época era destacamento da Polícia Ambiental, era um destacamento do comando ou do batalhão que ficava lá no Parque Telmo Ortegal na época. Aí, algum tempo depois, o bombeiro acaba saindo de lá, né, deixa ali aquele local ali livre
e o batalhão muda do Telmo Ortegal para o Parque Ecológico, o Altamiro de Moura Pacheco, né? Então nós trabalhamos 2 anos. Aí, Coronel Cardoso, eu cheguei no Major Moraes, que depois foi coronel e foi comandante-geral do Bombeiro. Ele era auxiliar lá do Coronel Manzan, na época. Ô, Major, eu já estou ali quase 2 anos ali no Parque Ecológico, eu quero ter uma experiência operacional diferente, queria ir para um quartel grande e tal. Sou voluntário para ir para o Batalhão de Anápolis, Batalhão de Rio Verde ou o Batalhão de Caldas Novas. Estou à disposição aí, qualquer um desses batalhões aí, sou voluntário. Ele, não, beleza, ele anotou. Passou aí uma semana ali, ele, Thiago, nós estamos precisando de você lá em Posse. Mas eu não sugeri Posse. Aí eu era Perdido. solteiro e assim, eu era despojado, né? Falei, não, eu vou, comandante, eu vou. Aí eu... então você vem aqui tal dia para conversar com o comandante-geral. Cheguei na sala do comandante-geral, o comandante-geral olhou para mim com dó. Nossa. Falou assim, Thiago, tem alguns quartéis que são mais desafiadores, não dão tanta condição, tal. Mas deixa eu fazer uma oração por você. Aí o Coronel Manzan colocou a mão no meu ombro, eu fechei o olho, né? Vou receber essa oração aqui. Ele orou por mim, porque ele é evangélico e assim, bem fervoroso, né? E orou para abençoar essa minha missão lá em Posse, né? Fui para Posse, fiquei 2 anos. Na época, Posse era o quartel mais Distante. indesejado, sabe? Porque a gente tinha Minasul, mas Minasul já era um quartel mais antigo e Posse era um quartel muito recente. Então, fui para Posse. Foi uma experiência interessante, né? Aprendi muito lá, principalmente no aspecto humano, interpessoal. Os comandantes queriam punir aí os bombeiros, mandavam a Posse. Aí o pessoal chegava lá totalmente desmotivado, né? Então, hoje o quartel de Posse está bem estruturado, as pessoas que estão lá são pessoas voluntárias para estarem lá, são da região, né? Mas na minha época estava difícil. Aí de Posse, fiquei 2 anos, voltei para Goiânia, fiquei ali mais ou menos 1 ano em Goiânia, fui para Morrinhos. Fiquei lá 1 ano e meio em Morrinhos, fui para Ceres. Fiquei 1 ano e meio em Ceres, fui para Anápolis. Fiquei 4 anos e meio em Anápolis, Goiânia. Foi voltando. Goiânia, 9 meses, Pirinópolis. Pirinópolis, 1 ano e meio, Anápolis. Anápolis, 1 ano, Goiânia de novo. Então, assim, eu tive a honra de comandar o quartel de bombeiros de Posse, de Morrinhos, de Ceres, de Pirinópolis. Comandei o Centro de Tecnologia de Incêndio lá em Anápolis. Fui subcomandante do Batalhão de Anápolis de Bombeiros lá por um bom tempo. E trabalhei na Academia de Bombeiros, né, como subcomandante de ensino, e agora na função de assessor fundacional e presidente da fundação. Então, assim, eu tenho muitas vivências desses diversos locais que me conferiram aí a oportunidade de experiências diversas, né? Principalmente no convívio interpessoal. Vários bombeiros a gente trabalhou, várias prefeituras, conhecendo prefeitos diferentes, o funcionamento das prefeituras, né? Porque as corporações, elas são muito parceiras das prefeituras do interior. Quanto menor a cidade, maior a parceria das instituições de segurança pública com as prefeituras, né? Então, assim, foram experiências muito ricas nesse aspecto humano. E muito sofridas também no aspecto de, às vezes, poucas condições ali de prestar um atendimento ainda melhor, né? Quer dizer, o efetivo pequeno, viaturas ainda precisando de viaturas melhores, mas a gente atuou da forma como podia, da melhor forma possível, né? E salvamos muitas vidas, graças a Deus, né? Então, assim, às vezes a corporação não tinha condições de mandar muitos bombeiros ali para Posse e boas viaturas. Não tinha condições, né? Não porque não queria, mas não tinha. Mas mesmo assim, com a bênção de Deus, pudemos salvar muitas vidas lá naquela BR-020 lá. Muitos presos e ferragens, né? Acidentes feios lá. Muita ocorrência lá. Muita ocorrência feia. A maioria das ocorrências lá é ligada à rodovia. A maioria é ligada à rodovia, tanto lá na 020, quanto ali na região de Ceres, ali, acidentes muito feios. 5-3. Não, 5-3. Aquela São região ali acidentes é muito problemática. feios. Isso. O que diminui aí os acidentes? Duplicação da pista, né? Pista duplicada, você diminui a gravidade dos acidentes. Então, aí, se Deus quiser, nos próximos anos aí, com a 153 duplicada, né? Tem esses projetos. Sim. Com certeza, muitas Pelo menos mortes pedagiada, ela já está um bom tempo. Cobrando, eles já estão, né? Vamos ver se duplica. Então, quando duplicar, com certeza, muitas vidas serão salvas. Serão poupadas
de acidentes graves, né? Que é muita ultrapassagem ali e os acidentes piores são nessas ultrapassagens, né? E a região de Ceres também é muito extensa, né, cara? Deve ter tido muita ocorrência também ali naquela região de São Domingos, era de vocês também. O senhor No fala... parque, né? Do Terra Ronca. Isso, o senhor fala de posse, Queimadas, né? Sim. O quartel de posse, ele atende 14 municípios, né? A UBM de posse ali atendia 14 cidades. Agora, com a abertura de Campos Belos, né? Aí diminui um pouquinho. Mas é uma região muito grande, com muita área ambiental ali, né? Com destaque ao Parque Estadual de Terra Ronca, né? Muitas cavernas ali. Eu conheci o quartel do Bombeiro de Poços. Estive lá. Então, tivemos essa honra de comandá-lo. Mas foi uma experiência bacana, né? Que deu para você ter uma vivência de corporação e de estado também, que você trabalhou em, né, Bolt, na região sul, central, nordeste. Sim. Eu acho que isso aqui qualifica para voos mais altos no futuro, né? Eu me sinto honrado de ter comandado destacamento, pelotão, companhia e batalhão. Centro e agora fundação. Então foi bem diversificado essas oportunidades que me foram dadas aí pelo destino, né? Então, que me qualificam realmente para estar, né, à frente da fundação, que é assim uma chance de olhar para o público interno com muita atenção e buscar projetos, né, Roberto, para que a gente possa realmente estar ali servindo o nosso bombeiro militar. Não fazemos ainda tudo que a gente gostaria. A gente precisa de buscar mais recursos, né? Mas estamos nessa caminhada. Cara, e assim, o nosso, como eu te falei, tem muita pessoa que acompanha, que tem um sonho, né, de ser bombeiro, quer saber e tal. Dentro dessa vivência operacional sua, conta pra gente uma ocorrência, assim, que te marcou. O que você se recorda de alguma coisa. Alguma ocorrência das várias que você participou aí. Tem uma que marcou bastante, eu vou falar de algumas, né? Uma é um tombamento de um caminhão, que não foi uma ocorrência complexa, mas emocionalmente marcante para mim. Uma mãe que chega e vê um filho em óbito, né? E ela tem um grito ali de desespero e tristeza. Eu observei aquilo e me impactou bastante, né? Uma ocorrência simples no aspecto operacional, porque foi um tombamento de um caminhão de madeira ali, ele não conseguiu fazer uma curva na região ali de Goianápolis ali, e ele tomba, e o menino, né, sei lá, uns seus 15 anos de idade, ele ficou ali na cabine e veio a óbito, né? Então a mãe chega e vê aquela cena. Então essa foi uma ocorrência marcante. Uma outra ocorrência marcante foi lá na região de Posse, em Alvorada do Norte, em que o rapaz, ele escreve uma carta para o pai, querendo suicidar-se, né? E toma vários remédios e sobe numa torre de celular altíssima lá e dorme lá em cima. Então a gente chegou, ele estava dormindo, né? Então, o fato dele dormir talvez tenha impedido ele de pular. Então ele subiu, apagou. Chegou lá em cima, apagou e estava lá. Se ele rolasse, se desse um rolamento ali de 360 graus, ele caía para fora, que tinha uma certa plataformazinha triangular na torre de celular, bem alta. Então a gente subiu, então eu tive essa participação também de ter subido lá e descido ele, né? Quando a gente desceu, a população bate palma e tal. Foi em Posse? Foi em Posse, Alvorada do Norte. Tem uma serra lá do lado, né? Foi naquela serra? Em frente à serra ali, em Alvorada do Norte, ali, uma daquelas ali, torres lá. Tem uma torre bem alta ali, margeando mesmo a rodovia, a rodovia, né? O rapaz subiu lá, descemos ele, ele desceu meio dormindo, ficou, foi pro hospital meio dormindo. Acho que ele nem traumatizou, né? Então, assim, a providência, talvez, divina, não permitiu que ele pulasse, o fato de estar dormindo, né? Então, essa é outra ocorrência marcante, né? E dentre outras várias, né? Uma ocorrência aqui no Centro de Convenções de Goiânia, ali na Avenida Paranaíba, né? Teve um grande incêndio lá e eu era oficial de área, tenente, aí eu chego lá no local e aquela fumaceira saindo do subsolo, da garagem ali do Centro de Convenções. Aquela fumaceira. Aí eu ligo para o coordenador de operações, falei, capitão, precisamos aqui do alto tanque.
né? Que tem ali 30 mil litros de água, cerca de 30 mil litros, para poder abastecer os nossos ABSs, né? Aí ele, não, rapaz, está tendo outras ocorrências, e se vira aí com esses ABS aí, comandante. Estamos precisando. Passa um pouquinho, chega o superior de dia, o Major Sérgio. Depois foi o Coronel Sérgio, foi o segundo. Foi, Major, estamos dando o AT. Aí ele liga pro coordenador, ô Guerreiro, manda o AT agora. Chega o AT. Aí, comandante, manda aí o oficial de área brava aí, porque tá complexo. Chegou a área brava. Passa um pouquinho, chega o governador, Alcides Rodrigues. Então, até o governador foi na ocorrência. Até o governador. Né? Foi uma ocorrência complexa no aspecto de... porque o centro de convenções é um local, é um prédio centralizado, né? Muita fumaça ali. No centro. Então envolveram várias equipes com revezamento ali do enchimento das EPRs, né? EPRAs. Na época, tinha que ir lá no 1º Batalhão encher e voltar. Então, com a equipe só para voltar, encher os cilindros, né? De ar respirável e voltar. Então, foi uma ocorrência que teve uma complexidade razoável, né? O governador lá, aí chega o governador com o comandante-geral, né? O comandante-geral, ó, deixa que eu falo com a imprensa. Então, também foi uma ocorrência de vulto. O meu colega lá de oficial de área brava era o capitão Emerson, que agora é o chefe de Estado-Maior, o coronel Emerson, né? Então, assim, um abraço pra ele. Ombreei com ele, né? Numa ocorrência de grande vulto, né? Lá no centro de convenções. Então, são ocorrências que marcam. Teve outra ocorrência também que marcou que o coordenador de operações falou assim, o tenente, vai ali no bairro tal, tem um beija-flor lá. O pessoal tinha... O beija-flor deu um voo errado, bateu na parede e caiu. O pessoal pegou, pôs ele na caixinha com maior carinho lá tal, e a gente foi lá buscar esse beija-flor. Na época a gente levava os animais pro zoológico, né? Aí entregava no zoológico. Hoje é no Setas, né? Aí entrega o beija-flor no zoológico. Então, assim, com beija-flor. Com beija-flor. Então, o beija-flor foi o animal mais, assim, inusitado de que eu já participei da captura, né? Mas teve muitas ocorrências com questão de captura de animais? Quando eu estava no Parque Ecológico, o pessoal, a gente capturava muitos animais ali, né? Às vezes, a gente buscava esses animais que eram capturados pelas guarnições da cidade e a gente levava para o Setas. Pro parque. Isso. Levava lá para o Setas. Então, a gente tinha O que é Setas? Desculpa a ignorância. É o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, né? Ah, é? Na BR, né? Ali na BR. Eles pegam esses animais que estão machucados, cuidam desses animais até que eles estejam restabelecidos e quando estão em condições, eles reinserem ele no ambiente natural, né? Então, lá a gente tinha esse hábito. Eu nem sei hoje, né, Roberto, se leva lá para os Setas, né, como que está hoje atualmente, mas... Eu acho que ainda continua. Eu não estou muito eu creio que vinculado ao serviço operacional. Esses dias eu li uma reportagem que falava que o Corpo de Bombeiros levou, se eu não me engano, uma cascavel para lá esses dias atrás. Agora, falando sobre animais, que nosso público acha interessante também quando faz esse comentário sobre animais, ali, o senhor trabalhou no Parque Ecológico, certo? Sim. Naquela região ali, teve algumas filmagens que eu também vi no jornal, de onça. Sim, o senhor acha que é possível? sim, porque sim. é muito próximo a Goiânia. Mas é plenamente eu trabalhei possível. 2 anos no Parque Ecológico. Eu não visualizei pessoalmente nenhuma onça, mas alguns colegas já visualizaram. Então, de vez em quando, tem algum avistamento de alguma onça lá. Eu não sei hoje, né? Naquela época, houveram avistamentos e eu acredito que tenha. Por quê? Porque é uma região bem conservada, né? E, hora ou outra, é possível realmente que tenha uma onça ali naquela região. Região de Trindade, já tivemos alguns casos também, né, Coronel? Sim. Recentemente. Então, Goiânia tem onça. Goiânia tem onça, Não estamos bem livres. perto. Município de Goiânia. Mas é uma área, como ele falou, além de ter muita água, tem muita árvore, né? E uma concentração bem fechada. Acho que é possível, sim. Sim. Né? Então, essas ocorrências envolvendo animais também, pode acionar beija-flor, qualquer coisa, a gente aciona aí os nossos amigos do beija-flor. Sem BO com beija-flor. São bacanas. Então, assim, foram muitas ocorrências. A gente percebe que realmente as mais, talvez, traumáticas, né? É quando tem a questão do familiar, né? Encontrar o ente querido em situação de
de óbito, né? As ocorrências que mais assim causam emoção, né, um impacto emocional no bombeiro militar, são ocorrências que envolvem crianças, né? Porque a gente acaba associando com os filhos, né? É uma associação, às vezes, automática, e isso impacta o bombeiro naquele atendimento. Então, a gente ouve... Eu não tive muitas ocorrências envolvendo crianças, né? Mas a gente escuta aí dos bombeiros essa questão, né? Desse impacto emocional com as crianças, né? E é uma orientação do militar procurar, quando ele se depara com essa situação, um apoio psicológico, Sim. né? Isso. Como nós temos psicólogos que atendem, né, os bombeiros, ali o NIAB, teve aqui alguns dias atrás o Coronel Hamilton, né, comandante de saúde, esteve conosco. Um abraço aí, Coronel Hamilton, em nome do Coronel Hamilton, cumprimentar aí todos os médicos, odontólogos, os psicólogos, todos os oficiais e praças que trabalham no Comando de Saúde, que é uma unidade tão importante, né, para manutenção da nossa corporação, e que a Fundação apoia, né, esse Comando de Saúde. Então, os nossos militares que se sentem aí numa situação de necessidade de suporte psicológico ou psiquiátrico, ele tem essa liberdade ali de ou procurar diretamente a policlínica ali, o NIAB, ou conversar ali com o seu comandante, para o seu comandante ligar, né, e encaminhar, porque assim, ninguém é robô, né? Todos nós somos seres humanos e estamos aí suscetíveis aí a traumas, né? De diversos modos possíveis, né? Seja traumas relacionados às ocorrências, seja traumas relacionados à carreira, né? Sim. Temos muitos desafios aí e às vezes algumas decepções, e é interessante que a gente trate, né? Eu não espero o trauma ficar muito tempo, não. Eu já procuro psicólogo logo, procuro terapias também complementares, né, diversas, para que esse trauma seja trabalhado, né? Então, não deixo o trauma ficar muito tempo comigo, não, né? Eu sou adepto aí das terapias, né? Então, é isso. Bom, tem um recado aí do nosso clube de tiro, parceiro, TZB. Sim, TZB. Pessoal, para você que deseja ter uma arma de fogo de uma forma correta, legalizada, a TZB, ela ajuda, auxilia com questão jurídica, questão de orientação, e fora que também tem um local todo adequado para quem tem arma de fogo, né, legalizada, quem é CAC e quer atirar, né, um local bacana para desestressar. Então, o CMBO super recomenda TZB. É isso aí, TZB Clube de Tiro e Caça. Um abraço pro Hugo e todos aí. Quero mandar um abraço também pro Capitão Guimarães, né, nosso diretor financeiro da Associação dos Oficiais, Coronel Veterano, Bombeiro Militar Santos, meu parceiro, nosso vice-presidente, Tenente Coronel Pimenta, veterano do Corpo de Bombeiros lá de Anápolis também, um amigo que a gente tem. Gente boa. Alguns bombeiros que a gente vai lembrando aqui, mas a gente tem um carinho muito grande por toda a corporação. Um abraço aí pro Major Marra, esteve aqui conosco também no CMBO, né? Sim. O Marra também é um cara muito bacana. Enfim, Tenente Coronel Lobo na BM5 sempre nos ajuda também lá na associação, né, Bolt? Gente boa. E aí, quem tá querendo, parece que tem uma novidade, né, Bolt? Quem quer entrar na corporação, vai ter um concurso aí, Sim, próximo aqui? Sim, pessoal, como eu falei no início, vai ter um concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais, aqui do lado, né? Chefe, Se bem que Minas é grande, né? Sim. O cara pode passar aí lá pra Juiz de Fora, ele vai estar lá no Rio de Janeiro. Ou pode passar aí ali pra o Naí, pra cá, Goiás, né? pode, né? Mas vai ter um concurso, como é que é as regras? É pra praça oficial, os dois? Chefe, tem vaga... Pra praça oficial? Os dois. Sim, senhor. Onde que a pessoa pode dar uma olhada aí, o concurseiro? TCI Concursos. TCI Concursos? TCI Concursos. Papa Charlie Índia. Lá ele vai ter informação que ele pode ser um bombeiro militar de Minas. Sim, exatamente, comandante. Minas Gerais, que tem um capitão, Pedro Ayara, a gente conheceu ele lá em Brasília, que é deputado federal e representa o Corpo de Bombeiros Militar do Brasil, Pedro Ayara, Bacana. Que trabalhou na ocorrência lá das questões de Brumadinho, né? Pedro Ayara. Cara muito bacana. E é preciso ter essa representatividade para que nós possamos fortalecer cada vez mais o Corpo de Bombeiros, os militares estaduais, né, Bolt? Sim. E a gente está partindo já para o pouso, né? Para o final. Para despedida, né? Para despedida, programa muito interessante. A gente ouviu ocorrências, conheceu um pouco mais da Fundação Tiradentes.
Desculpa, Fundação Tiradentes, Fundação Dom Pedro II. Aí como PM a gente vai... Mas são duas fundações que prestam a mesma função, que é o bem-estar para o militar estadual, né? Sim. Então, assim, parabenizar, né? Realmente é muito importante esse trabalho, de cuidar de quem cuida. Dizer que o bombeiro militar que às vezes não saiba quais os serviços que vocês podem oferecer, entrar em contato, né? Tem um fone, um WhatsApp, um Instagram. Como que a pessoa pode estar buscando aí, estará no interior, precisa de alguma informação com relação à Fundação Dom Pedro? Sim, a Fundação Dom Pedro II, o acesso mais prático hoje em dia, né, é o Instagram, né? Então, Fundação Dom Pedro II, você vai acessar lá através dela, lá você já vai acessar o fone e o site também através do Instagram da Fundação Dom Pedro II. Pode procurar lá a Fundação Dom Pedro II, que você vai encontrar com muita facilidade. E nós temos também um sistema de gerenciamento de assistência social, SIGAS. Então, é só digitar sigas.org.br, que nosso beneficiário vai ter acesso a todos os benefícios, da onde ele estiver no mundo que tiver internet. Então, o nosso beneficiário, ele está com uma demanda ali que envolve a Fundação Dom Pedro II, é só entrar nesse sistema e já protocolar seu benefício, tá certo? Então, qualquer lugar do mundo que tiver internet, ele pode ter acesso aos benefícios oferecidos com o recurso do FAS. Bacana, Roberto. E tá aí, Bolt, né? Muito bom, muito bom. Bacana. Vamos partir no final. Suas considerações finais aí, Roberto? Despedindo, a gente agradece sua presença e as portas do CMBO estão sempre abertas. Coronel, nós que agradecemos aqui a oportunidade de estarmos presentes para falar um pouquinho sobre a Fundação, sobre a trajetória da Fundação e mostrar que os bombeiros de Goiás contam com a instituição que é voltada para o nosso público interno. E que é referência nacional. Com certeza. E que nos últimos 8 anos, a gente sempre ficou ali nas primeiras colocações com relação à aprovação do MP, que gera lá uma pontuação. Até 2023 tinha a pontuação nominal, onde de 2018 a 2023 nós ficamos 5 vezes em primeiro lugar no estado de Goiás com relação à prestação de contas das atividades que são feitas pela Fundação Dom Pedro II. O que demonstra credibilidade, clareza, né? Essa questão de prestar conta. Parabéns, irmão. Obrigado, viu? Opa, nós que agradecemos. Por ter vindo aí. O CMBO tá sempre à disposição, né, Bolt? De portas abertas. Né? Agora, as despedidas, considerações do nosso comandante aí, Bolt. Tá contigo. Comigo? É. Eu quero fazer algumas perguntinhas. Sim. Sim. Tem novidades aí? Aquelas perguntas. Vamos lá, Bolt. Coloca um homem de dificuldade, não. Vai lá. Começar primeiro pelo Tenente Coronel Costa. Chefe, com uma palavra, o que o senhor diz sobre Corpo de Bombeiros? Corpo de Bombeiros é uma bênção para os goianos. Com uma palavra que o senhor... Muito bem. Uma palavra? Não. Pode ser como o senhor achar melhor, sem problema. O importante sem regras. É o pensamento que o senhor... Aqui não tem regra, não, chefe. Aqui é CMBO, CMBO. Né, aqui é CMBO. O que o senhor fala sobre Fundação Dom Pedro II? Auxílio aos soldados do fogo. Bacana, ficou legal, chefe. Com uma palavra que o senhor fala... Com uma palavra não, como o senhor desejar, o que o senhor fala sobre família? Família... Imagem de Deus. Bacana. E aquela pergunta, qual time de futebol do senhor? Já foi o Vasco. Não, continua sendo. Não desiste, não. Eu torço pelo Vasco, mas não estou acompanhando futebol mais não. Mas tá magoadinho, vai passar. Eu simpatizo com o Vasco. E com Goiás o também. O Coronel Cardoso vascaíno também, velho. Isso aí. Eu quero parabenizar o fabricante dessa mesa. Por quê? Ela tá inteira. Não, hein? O Digão adora essa mesa. O patrocinador... O fabricante? O fabricante dessa mesa tem que ser um dos patrocinadores do CMBO. É isso aí. O CMBO tá fazendo propaganda para essa mesa. Ela é resistente. Ela é forte. Vale a pena. Falando só do bem, de salvar. Foi light. Foi só salvamento. E o Roberto, vai escapar das perguntas? Não. Capitão Roberto, o que o senhor fala sobre Corpo de Bombeiros? Corpo de Bombeiros.
é tudo para mim. O senhor doou a carreira, a vida e a profissão do senhor no Dom Pedro II, né? Isso, É mas bonito. Tem que cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. dando o suporte para a corporação. Sim, isso foi bonito. Isso é bonito demais. Isso. O que o senhor fala sobre Fundação Dom Pedro II? Segurança. É a instituição que traz uma segurança para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Certo. E o que o senhor fala sobre família? Família. Eu sou até, assim, eu sou 100% família. Família, para mim, é a base de tudo. E qual o time de futebol que o senhor torce? Goiás Esporte Clube, sem dúvida. O Coronel Cardoso adora o Goiás também. Claro, Goiás claro, Esporte claro. Clube. Sem BO é sem BO, né? Sem mimimi, sem BO. Sem mimimi. É isso aí. Muito Bolt, bom. vamos que eu quero entregar aqui as mãos uma lembrança pra você levar. Quando estiver lá cuidando do nosso pessoal na fundação, caneca do CMBO, passa as mãos do comandante também. Muito obrigado. Quero ver lá na mesa de vocês a minha próxima visita lá na fundação, hein? Ó, coisa boa. Isso mesmo. Vamos. Muito café. Isso aqui vai passar, rapaz, quantos litros de café Vai passar vão aí. passar aqui até a gente aposentar, Roberto? É muita litragem. Não é pouco, não. Com certeza. Faz parte, chegou Divide aí entre o chopp, o café e o vinho, viu? Olha aí, outro Tá nível, competindo. outro nível, Bolt. Sem BO, Bolt. no ladrão, no bandido e no Thiago, café. manda aí os seus agradecimentos pra essa galera que tá te vendo aí, né, pessoal? Muita gente assistindo. Aos bombeiros militares e familiares, gratidão pela parceria dos senhores. E para a população em geral do estado de Goiás, estamos juntos, todos nós aí nessa missão do salvamento de vidas, né? Vocês merecem aí o trabalho do Corpo de Bombeiros cada vez melhor. Estamos todos aí nessa missão. Deus abençoe a todos. Muito bom. Pessoal, hoje tivemos um programa aqui com quem defende de forma política os bombeiros, quem defende de forma de assistência social o Corpo de Bombeiros. E é muita gratidão, né, Coronel? É isso aí, agradecer mais uma vez o Capitão Roberto Costa Chaves, Thiago Costa Chaves, meu amigo, né? O Bolt, a todos vocês que nos acompanharam até o final aí. E pedir que compartilhem esse programa aí com os amigos, com as pessoas, para que elas possam estar conhecendo o CMBO, conhecendo um pouco mais o Corpo de Bombeiros, que eu acho que isso aí a gente vai fortalecendo as coisas do bem, né, Bolt? Enfraquecendo as sombras. Sim. Nossa gratidão nessa noite de sexta-feira. Muito obrigado a todos por nos acompanhar até aqui, pela paciência, né, Bolt? Sim. Não é fácil ficar ouvindo o Bolt falar e o Coronel Cardoso na sexta-feira à noite. Mas nós estamos juntos. Tamo junto, gratidão e luz.